Amante inocente descobre o verdadeiro amor ao salvar uma família em perigo. Era uma noite calma, mas a tranquilidade do vilarejo foi quebrada por gritos desesperados. O cheiro de fumaça enchia o ar, quase tão sufocante quanto o medo que pairava entre os moradores. A casa de Dona Clara, uma mulher conhecida por sua bondade, estava em chamas. Era um inferno. E todos olhavam, paralisados, temendo o pior. Mas Marina, uma mulher de coragem inabalável, não hesitou. O amor que sentia por Rafael, o filho do líder comunitário, não era nada comparado à compaixão que a movia. Sem pensar, ela correu em direção às chamas. As labaredas dançavam como demônios, engolindo a madeira e gritando por mais. Marina sentiu calor intenso no rosto. Suas mãos tremiam, mas seu coração pulsava forte. Dona Clara! Lucas! Ela chamou, sua voz cortando o silêncio aterrador. O calor era insuportável, mas cada passo dela era guiado por uma força que não podia explicar. Quando finalmente viu Lucas, o adolescente da casa, seus olhos estavam arregalados de terror. Mas havia algo mais. Um brilho, uma conexão inexplicável. "Vem, Lucas! Vamos sair!" gritou ela, estendendo a mão. Ele hesitou, mas quando percebeu que uma parte da estrutura da casa estava prestes a ceder, correu em direção a ela. Juntos, eles saíram do inferno. Marina salvou a vida dele, mas a cena que se desenrolou era dolorosa. A casa de Dona Clara estava reduzida a escombros, e a tristeza começou a se espalhar como as cinzas ao vento. Depois do incêndio, as tensões no vilarejo cresceram. Rafael estava ao lado do pai, tentando lidar com a dor da perda dos moradores. Marina o amava, mas sua mente estava em Lucas. A ligação que tiveram durante o incêndio não era apenas um sobrevir, era algo mais profundo, algo que fazia seu coração disparar. Mas o que era aquilo? Era amor? Era culpa? O que era esse nó na garganta que a impedia de ser realmente feliz? Lucas se tornava um mistério cada vez mais intrigante. Ele não era um adolescente comum. Olhando nos olhos dele, Marina sentiu algo como se uma tempestade mágica estivesse prestes a acontecer. Ele guardava segredos. À medida que passaram a se encontrar mais frequentemente, ela notou que ele era diferente, que havia algo de místico no jeito que falava sobre suas ancestrais. "Minhas raízes são profundas", ele confidenciou um dia. "Acredito que posso ajudar." Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Enquanto lutava com seus sentimentos por Rafael e a nova conexão que começava a estabelecer com Lucas, Marina se viu dividida. E o que fazer com o que estava por vir? Eles precisavam do poder oculto que Lucas possuía. O vilarejo estava ameaçado por novas catástrofes. E um segredo que poderia desvelar o futuro de todos estava prestes a emergir. "E agora, Marina?" A voz de Lucas soou suave, mas cheia de incertezas. Ela olhou para o horizonte, onde nuvens escuras se acumulavam, e seu coração apertou. O fogo que uma vez queimou a casa de Dona Clara ainda ardia em sua alma, e ela sabia que uma escolha tinha que ser feita. Mas qual? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E agora, Marina, a voz de Lucas soou suave, mas cheia de incertezas. O olhar dela percorreu o horizonte onde nuvens escuras se acumulavam, e um peso misto de medo e expectativa apertou seu coração. O fogo que uma vez queimou a casa de Dona Clara ainda ardia em sua alma. Sabia que a escolha tinha que ser feita, mas qual? Antes que pudesse responder, um estrondo ecoou na distância, uma explosão. Era como se a terra estivesse tremendo sob seus pés, e a cena se transformou em um caos imediato. O chão tremeu e o céu pareceu escurecer. A fumaça espessa subia ameaçadora do lado de fora do vilarejo. Os gritos voltaram, dessa vez mais altos e desesperados. Alguém corria em direção ao centro da vila. Marina e Lucas se entreolharam, e o olhar dele era um misto de pânico e determinação. Sem pensar, Marina se virou e começou a correr, puxando Lucas atrás dela. Eles se encontraram em meio a um grupo de moradores, todos paralisados, apontando para a clareira onde mais casas estavam pegando fogo. Mas não era só isso. "Olha, Marina!" gritou uma voz familiar. Era Rafael. Ele estava com o pai e parecia mais pálido do que nunca. "É o depósito de combustíveis. Estão atacando a vila." As palavras dele cortaram o ar como uma faca. O desespero tomou conta de todos. Os moradores começaram a se mobilizar, tentando salvar o que podiam, mas o terror estava estampado em cada rosto. Marina olhou para Lucas, cuja expressão estava congelada. "Lucas, o que está acontecendo?" Aquela não era uma simples catástrofe. Algo mais rondava e ela podia sentir. "É mais do que um incêndio. É uma mensagem", ele respondeu, a voz trêmula. "Precisamos descobrir quem está por trás disso." Um grito rasgou o ar e uma mulher caiu ao chão com chamas em suas roupas. Instintivamente, Marina se lançou para ajudá-la. As chamas em volta eram um verdadeiro horror. Marina patrulhou a cena, ajudando aqui e ali, enquanto Lucas se afastava, suas mãos se movendo rapidamente. Ele começou a entoar palavras estranhas, um canto quase sombrio. A energia ao seu redor parecia mudar, como se a natureza estivesse respondendo ao seu chamado. E então, numa fração de segundo, tudo parou. O tempo pareceu desacelerar e um silêncio envolvente tomou conta. As chamas começaram a contornar Lucas como se estivessem sendo apagadas por uma força invisível. A multidão parou, onipresente em sua incredulidade. Marina olhou boquiaberta. O que era aquilo? O dom de Lucas, que antes parecia um mistério, agora estava claro. Ele não apenas tinha conexões ancestrais, mas um poder que poderia mudar tudo. Mas a transformação foi súbita. Um raio caiu do céu, atingindo a árvore mais próxima, fazendo-a explodir em chamas. A multidão retrocedeu, gritando. O calor intenso as atingiu como uma onda. Lucas, com os olhos arregalados, caiu ao chão e os murmúrios se espalharam como fogo entre os canaviais. "Ele vai se machucar!" gritou Rafael, já correndo em direção a Lucas. Marina se viu dividida entre o impulso de salvar Lucas e a urgência de ajudar os outros. Era agora ou nunca! Uma visão de Lucas, não mais um simples adolescente, mas um ser de energia incontrolável, a fez hesitar. Um sentimento desconhecido apertou seu peito. Era amor, era medo, e no meio disso tudo, uma pergunta gritou dentro dela. Quem era realmente Lucas? Ela viu Rafael chegando, mas a intensidade da situação a envolvia. "Marina, me ajuda!" gritou ele.
Os olhos de Lucas estavam cheios de dor e transformação. O vilarejo estava perigosamente perto de um colapso. Eles precisavam fazer uma escolha. E agora, com a chama se alastrando, o tempo estava se esgotando. Então, o que vamos fazer? O eco das palavras de Lucas pairava no ar, enquanto a tempestade prometia se intensificar. E acima de tudo, questionamentos viraram um turbilhão em sua mente. Lucas era realmente o que parecia ser? O que tinha a ver com a destruição que cercava a vila? Os segredos estavam mais próximos do que pensavam, e o próximo movimento de todos poderia mudá-los para sempre. Marina sentiu o peso das palavras de Lucas como se fossem pedras, apertando ainda mais seu coração. Então, o que vamos fazer? A pergunta pairava no ar, tensa e carregada de preocupação. O céu escurecia e o fogo ameaçador ao redor parecia dançar em um ritmo insano. Um estrondo fez a terra tremer novamente, e a multidão ao seu redor soltou gritos de pânico. "Marina!" Rafael gritou, e seus olhos estavam arregalados de medo. Ele correu em direção a ela, mas seu olhar estava fixo em Lucas, o adolescente que agora parecia estar em transe. Suas mãos levantadas em direção ao céu, como se estivesse invocando forças que Marina não conseguia compreender. A fumaça se envolvia nele, e a tensão aumentava a cada segundo. "Lucas, o que você está fazendo?" Marina berrou, sua voz ecoando entre as chamas. Ele não respondeu. Seus olhos estavam fechados, e sua respiração era ofegante. Um silêncio opressor tomou conta do lugar enquanto todos observavam. "Caia!" Um grito rasgou o ar. Era um dos moradores, em pânico, apontando para uma estrutura instável que estava prestes a ceder. E naquele momento, tudo se acelerou. "Lucas, sai daí!" gritou Marina, seu corpo se movendo instintivamente em direção a ele. Então, tudo mudou. Uma luz ofuscante irrompeu ao redor de Lucas. Um brilho radiante que fez todos recuarem. Um poder que nem mesmo Marina poderia imaginar. As chamas começaram a se contorcer e dançar em um alvoroço, como se estivessem sendo puxadas para Lucas. Ele abriu os olhos e eram diferentes. Mais profundos, mais antigos. A expressão em seu rosto era uma mistura de concentração e dor. "Marina, não posso parar!" ele gritou. "Tenho que salvar todo mundo!" No clímax daquele instante, uma onda de energia explodiu de Lucas. Um choque que derrubou todos ao chão. O chão tremeu com a força e as chamas foram apagadas. Mas, por um instante, tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, a clareira estava mudada. As chamas desapareceram, mas uma sombra de caos surgiu com ainda mais força. Várias pessoas estavam caídas ao chão, imóveis. Marina levantou-se, o coração acelerado, e olhou em volta. Rafael estava de pé, mas seu rosto estava pálido e em choque. "O que aconteceu?" Ele sussurrou, a voz falhando. O que ela viu a fez congelar. Lucas estava no centro da clareira, a energia pulsando ao redor dele. Mas não era só isso. Ao seu lado, uma mulher surgiu de repente, e Marina sentiu uma onda de reconhecimento percorrer seu corpo. Era a mãe de Lucas, morta há 2 anos. Em um instante, a confusão tomou conta da cena. Você está viva?" Marina mal pôde completar a pergunta que a paralisou. A mulher sorriu, mas havia algo sombrio em seu olhar. "Eu sempre estive, querida. Lucas é mais do que você imagina. Ele carrega nosso legado." As palavras dela cortaram o ar como uma faca, e o rosto de Rafael paralisou em total incredulidade. Marina olhou para Lucas,
que estava estático, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, o que você está fazendo aqui? Preparando? Seu destino, Lucas, é muito maior do que você acredita. O murmúrio da multidão cresceu e a confusão tomou conta mais uma vez. O desespero misturado à revelação chocante. Lucas não era apenas um garoto comum, e sim parte de algo muito mais profundo. E então, sem aviso, o céu ruiu e caiu em chuva, e o som de trovões ensurdecedores preencheu a noite. A tensão era palpável. Marina estava em pé, entre os dois mundos. O que isso significava para ela? E Rafael? E para a vila? A sombra da dúvida pairava sobre todos. O que você quer dizer, mãe? Lucas parecia perdido, e a tempestade que se formava no céu resumiu tudo em uma única e devastadora pergunta. Quem era realmente Lucas? No meio de todos os sentimentos confusos, Marina não sabia mais se poderia confiar nele. E o que rompeu do céu, um observador fixo em cada movimento, fez com que seu coração fosse tomado por um terror silencioso. Algo estava vindo em sua direção. O que mais poderia ocorrer naquela noite tão imprevisível? O que estava acontecendo? O olhar de Marina era um misto de confusão e medo. Quem é você? Ela mal conseguia lidar com a revelação impactante. A mãe de Lucas, há muito tempo perdida, estava ali, bem diante dela, com um brilho enigmático nos olhos. O clima ao redor oscilava entre o pânico e a incredulidade. As pessoas ao redor começaram a se murmurar, as vozes crescendo em um coro de espanto. Você tem que entender, Marina, disse a mulher. Lucas não é apenas um garoto qualquer, ele é a chave para tudo isso, mas seu poder vem com um custo. Marina sentiu seu coração disparar. O que isso significava? Tudo o que ela pensava que sabia sobre Lucas estava em questão. As chamas que antes pareciam uma catástrofe estavam agora conectadas a algo muito mais profundo. Algo que poderia ameaçar não só a vila, mas tudo o que conheciam. Mas como assim? O que você quer dizer com custo? Sua voz temia, perfurada pela urgência do momento. E então, como se a própria terra estivesse respondendo ao desespero de Marina, a família de uma das moradoras desabou no chão, consumida por um fogo invisível que parecia se propagar como uma onda. O horror se espalhou. Mãe, não! Lucas gritou, a expressão de desespero se transformando em algo sombrio. O que estava acontecendo? Ele estava em transe, quase em um estado de convulsão, como se lutasse contra forças que o consumiam. Lucas, controle-se! Marina gritou, mas não havia resposta. Ela notou que as sombras ao redor dele começavam a se elevar, cruelmente dançando com a escuridão na clareira. Rafael estava lá, preso entre o medo por Lucas, a dor pela perda da mãe e a urgência de salvar o que ainda podia ser salvo. Ele olhou para Marina, seu rosto um mosaico de emoções. O que fazemos, Marina? Ele não pode ficar assim. Ouvindo a voz de Rafael, a mãe de Lucas sorriu cheios de segredos. Apenas um sacrifício pode libertar Lucas do legado sombrio que herdou. Mas que tipo de sacrifício? Sua voz soou como um eco, tomando a cena. Cada um ao redor sentiu a gravidade da palavra. O que isso significava para eles? Marina começou a entender que talvez Lucas não fosse apenas um garoto perdido em um mundo de desastre, mas que havia algo mais, algo que poderia destruí-los a todos. Uma fúria irrompeu dentro de si. Lucas não vai pagar por isso. Ele não é uma arma, não um sacrifício.
O grito saiu como um rugido, a força de uma mulher determinada a proteger. A cena ficou mais tensa. Raios cortavam o céu, e a tempestade parecia ter ouvidos. "Você não sabe o que está dizendo, Marina!" gritou a mãe de Lucas. "É a única chance. O mundo depende disso." E com isso, a tensão explodiu. Uma figura sombria apareceu, emergindo das sombras como uma sombra viva. O impacto foi instantâneo e arrasador. Era um antigo rival da família de Lucas, um homem que tinha a missão de destruir tudo que se relacionava com o legado etéreo de Lucas. O olhar dele era um furor intoxicado de ódio. "Você não tem ideia do que carrega em suas veias. O que você acha que vai fazer?" "Não! O que você quer?" gritou Marina, dando um passo à frente entre os dois jovens. A multidão, presa na incerteza, assistia sem saber como reagir. Aquela figura abominável sorriu, e o que veio a seguir foi um golpe a todos os presentes. "Eu quero o que é meu, e Lucas é a chave." Com suas palavras, como se uma maldição fosse pronunciada, tudo começou a desmoronar. As chamas voltaram a se alastrar, mas agora uma corrente elétrica de poder envolveu Lucas, caindo sobre ele como um manto constrangedor. Sentiu a transformação, a rage nas suas veias, e Marina percebeu. Ele não estava apenas lutando para controlar o poder dentro dele, mas estava despertando algo que poderia mudar tudo. Lucas só podia ver seus amigos, a vila, aqueles que amava. Mas à medida que o brilho no olhar dele se intensificava, uma pergunta ficou pulsando em sua mente. Que parte de si mesmo estava prestes a morrer para que a outra pudesse viver? O que aconteceria a todos ao redor? No eco do caos, onde o tempo parecia estagnar, a verdade começou a emergir. Lucas não apenas carregava um legado, mas também o potencial de libertar ou destruir sua existência. Marina suspirou, sentindo que a linha entre amor e sacrifício se tornava cada vez mais tênue. Ela poderia perdê-la. A tempestade rugia, as sombras dançavam ao redor e Lucas estava no centro de tudo. "Lucas, controle-se!" gritou, a voz carregada de urgência. Mas ele parecia perdido em seu próprio tormento, com os olhos brilhando de poder. A figura sombria se aproximou, um espectro ameaçador que prometia destruição. "Você não entende, Lucas!" A mãe de Lucas gritou, sua voz cortante como um golpe, mas o caos a cercava. "Você precisa aceitar seu destino, ou tudo que ama estará perdido." Antes que pudesse processar, uma luz estonteante irrompeu, quase como um relâmpago dentro da clareira. Um estrondo ensurdecedor sacudiu a terra. O silêncio repentino foi devastador. As chamas que eram sua maior preocupação se apagaram instantaneamente, mas a tensão estava no auge. Era como se todo mundo estivesse preso em um momento que desafiava a realidade. "Marina!" A voz de Rafael a trouxe de volta à realidade. Ele a olhou com olhos implorantes, mas o olhar rapidamente se desviou para Lucas. A intensidade da luz aumentou, quase ofuscante. Era diferente do que qualquer um já tinha visto. E então, como se o tempo estivesse se desfazendo, uma verdade devastadora emergiu. A mulher, num instante, um murmúrio se ergueu entre os moradores. O desespero transformava-se em terror à medida que as implicações daquelas palavras afundavam. Lucas deu um passo para trás. "O que você está dizendo? Eu não sou uma maldição." Sua voz tinha o tom de alguém lutando contra a própria verdade. Foi então que a mãe de Lucas olhou nos olhos dele. "Você é a última linhagem de uma linhagem poderosa que guardou segredos por gerações. E agora
Alguém quer tomar esse poder de você. O clamor da revelação parecia ecoar em cada canto da clareira. O povo começou a murmurar. Das faces se tornaram máscaras de confusão e medo. Marina sentiu o coração acelerar. Um nó se formou em sua garganta. Kevin, um dos amigos mais próximos de Lucas, fez um movimento para se aproximar. Uma maldição? Você está brincando, certo? Lucas é só um garoto. Mas não havia como negar o que estava acontecendo. O espectro, antes apenas uma sombra obscura, sorriu com desdém. Ele sempre foi, Kevin. Se o poder dele não for controlado, a destruição que vemos agora é só o começo. O fogo, a dor, tudo isso está ligado a ele. A revelação disparou por entre os moradores como um vírus, causando pânico generalizado. Marina olhou para Lucas, mas o que viu a fez desabar internamente. Ele não era apenas um garoto. Ele era a chave para algo muito mais sombrio. O amor que sentia por ele agora estava entrelaçado com uma estranha sensação de medo. Lucas! Ela começou, mas Lucas balançou a cabeça, como se tentasse afastar a verdade. Eu não posso ser isso. Não posso ser essa coisa. Sua voz crescera em desespero, e então algo inesperado aconteceu. A luz ao seu redor começou a pulsar. As pessoas ao redor foram lançadas para trás, como se uma onda de energia tivesse emanado dele. O chão tremeu, e um clarão iluminou o céu, fazendo o que restou da noite florescer. Marina caiu de joelhos, tentando entender. Ela viu o conflito em Lucas, a batalha interna que se desenrolava dentro dele. Rafael se tornou uma figura distante. Com a revelação, as relações iam se quebrando. Estava claro que as escolhas se tornavam mais complicadas, e era como se a própria terra estivesse pedindo que Lucas fizesse uma escolha. No meio desse caos, a mãe de Lucas olhou para ele, a expressão de amor mesclada com tristeza. Você precisa decidir, filho. Sacrifício ou liberdade? Você escolhe. A tempestade ao redor começou a se intensificar, e Marina se perguntou: o que significava isso tudo? Como ficariam os laços e promessas diante daquela verdade devastadora? A cena começava a desmoronar, e no momento que o céu explodiu em relâmpagos, uma nova lacuna se abriu. O que mais estava por vir? O que estava apenas começando a se revelar? E Marina sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A pergunta que ecoava agora em sua mente era: quem era realmente Lucas e qual teria sido o custo de tudo isso? Marina estava paralisada, olhando para a mãe de Lucas, tentando entender a gravidade da situação. O tempo estava prestes a se romper novamente, quando, de repente, uma onda de energia brotou mais forte. As luzes se intensificaram e um rugido ecoou pelas árvores. O céu escureceu ainda mais e nuvens pesadas se formaram em um turbilhão ameaçador. O povo ao redor começou a criar uma distância, o medo estampado em cada rosto. Todo mundo, para trás! A voz de Rafael rompeu o caos. Mas Marina não conseguia desviar o olhar de Lucas. A confusão em seu rosto era uma batalha entre a dor e o chamado de um destino muito maior. E então, antes que ela conseguisse segui-lo, algo inesperado aconteceu. Lucas, cuidado! Mas as palavras saíram como um sussurro perdido no vento. A fissura cresceu, e quando o chão se separou, com um estrondo que fez todos estremecerem, ela se lembrou de algo crucial que mudaria tudo. A mãe de Lucas lançou um olhar penetrante para a fissura. Ele não pode! O legado precisa ser protegido! Nesse momento, tudo se transformou numa questão de vida ou morte. A figura sombria, que até então parecia um mero espectro do passado,
deu um passo à frente. É hora de terminar isso. Sua voz era como um trovão, e enquanto as palavras ecoavam, um riso cruel saiu de seus lábios. Marina sentiu um frio na espinha, o que significava terminar isso. Lucas estava ali, com a energia pulsando ao seu redor, parecendo cada vez mais ansioso. E então, enquanto ela olhava dentro de seus olhos, viu algo que nunca poderia imaginar. Um brilho intenso, mas não de poder, de traição. O olhar de Lucas se transformou, e em um instante, a verdade chocante surgiu como um raio do céu. Eu sempre soube. Você não poderia proteger o que tem dentro de você. Lucas disse, reduzindo a distância entre ele e a fossura. Marina ficou sem palavras. O que estava acontecendo? Ele não era o garoto que conhecia, mas alguém que se deixara levar pelas trevas. Não, Lucas! Não faça isso! O desespero tomou conta dela. Ele estava tão próximo da fissura que o vento parecia tentar puxá-lo. Mas, em vez de hesitar, ele deu um passo à frente, como se a luz que o envolvia agora o atraísse. A mãe de Lucas gritou desesperadamente: "Você não sabe o que está fazendo!" E então o inesperado aconteceu. O espectro ao lado deles, que parecia o antigo inimigo da família de Lucas, fez um movimento. E as energias se colidiram. Uma luz ofuscante iluminou tudo. E em um instante, tudo que Marina conhecia se desfez. Os moradores ao redor caíram em um silêncio atordoado. Ela não apenas viu Lucas se contorcer, mas sentiu como se a conexão que tinha com ele se partisse em 1000 pedaços. O brilho desapareceu, uma figura conhecida se erguia atrás de Lucas. Era alguém que todos acreditavam estar perdido. "Mãe", a voz de Lucas estava cheia de confusão e dor. O que estava acontecendo? A mulher que todos acreditavam ser parte do passado estava ali, mas não como uma salvadora. Ela agora emanava uma aura sinistra, algo que fazia o coração de Marina disparar. "No final, você é meu, Lucas", ela declarou. E o impacto da revelação a atordoou. Não se tratava de um legado, mas de um plano sombrio, de manipulação e controle. Lucas teve um segundo de dúvida, mas no momento seguinte, ele parecia mais decidido, quase como se estivesse aceitando esse novo destino. A multidão começou a murmurar. A tensão crescia. Marina sabia que tudo havia mudado. O que era apenas uma luta contra um fogo, agora tornou-se uma batalha ética entre aliados e inimigos. E o que restava era a pergunta em sua mente: quem realmente era Lucas? Ele era o herói ou o vilão de sua própria história? E com tudo isso à sua frente, Marina percebeu: a verdadeira batalha estava apenas começando. Marina estava paralisada, olhando para a mãe de Lucas, tentando entender a gravidade da situação. O tempo estava se rompendo novamente quando, de repente, uma onda de energia brotou mais forte. As luzes se intensificaram e um rugido ecoou pelas árvores. O céu escureceu ainda mais e nuvens pesadas se formaram em um turbilhão ameaçador. O povo ao redor começou a criar distância, o medo estampado em cada rosto. "Todo mundo para trás!" A voz de Rafael rompeu o caos, mas Marina não conseguia desviar o olhar de Lucas. A confusão em seu rosto era uma batalha entre a dor e o chamado de um destino muito maior. E então, antes que ela conseguisse segui-lo, algo inesperado aconteceu. Uma fissura se abriu no chão, como se o próprio solo quisesse engolir
tudo ao seu redor. Marina gritou: Lucas, cuidado! Mas as palavras saíram como um sussurro perdido no vento. A fissura cresceu, e quando o chão se separou, com um estrondo que fez todos estremecerem, ela se lembrou de algo crucial que mudaria tudo. A mãe de Lucas lançou um olhar penetrante para a fissura. Ele não pode, o legado precisa ser protegido. Nesse momento, tudo se transformou numa questão de vida ou morte. A figura sombria, que até então parecia um mero espectro do passado, deu um passo à frente. É hora de terminar isso. Sua voz era como um trovão, e enquanto as palavras ecoavam, um riso cruel saiu de seus lábios. Marina sentiu um frio na espinha. O que significava terminar isso? Lucas estava ali, com a energia pulsando ao seu redor, parecendo cada vez mais ansioso. E então, enquanto ela olhava dentro de seus olhos, viu algo que nunca poderia imaginar. Um brilho intenso, mas não de poder, de traição. O olhar de Lucas se transformou, e em um instante, a verdade chocante surgiu como um raio do céu. Eu sempre soube. Você não poderia proteger o que tem dentro de você, Lucas disse, reduzindo a distância entre ele e a fissura. Marina ficou sem palavras. O que estava acontecendo? Ele não era o garoto que conhecia, mas alguém que se deixara levar pelas trevas. Não, Lucas, não faça isso. O desespero tomou conta dela. Ele estava tão próximo da fissura que o vento parecia tentar puxá-lo. Mas em vez de hesitar, ele deu um passo à frente, como se a luz que o envolvia agora o atraísse. A mãe de Lucas gritou desesperadamente: Você não sabe o que está fazendo! E então o inesperado aconteceu. O espectro ao lado deles, que parecia um antigo inimigo da família de Lucas, fez um movimento e as energias se colidiram. Uma luz ofuscante iluminou tudo. E em um instante, tudo o que Marina conhecia se desfez. Os moradores ao redor caíram em um silêncio atordoado. Ela não apenas viu Lucas se contorcer, mas sentiu como se a conexão que tinha com ele se partisse em 1000 pedaços. Quando o brilho desapareceu, uma figura conhecida se erguia atrás de Lucas. Era alguém que todos acreditavam estar perdido. Mãe! A voz de Lucas estava cheia de confusão e dor. O que estava acontecendo? A mulher que todos acreditavam ser parte do passado estava ali, mas não como uma salvadora. Ela agora emanava uma aura sinistra, algo que fazia o coração de Marina disparar. No final, você é meu, Lucas, ela declarou, e o impacto da revelação a atordoou. Não se tratava de um legado, mas de um plano sombrio, de manipulação e controle. Lucas teve um segundo de dúvida, mas no momento seguinte, ele parecia mais decidido, quase como se estivesse aceitando esse novo destino. A multidão começou a murmurar, a tensão crescia. Marina sabia que tudo havia mudado. O que era apenas uma luta contra um fogo agora tornara-se uma batalha épica entre aliados e inimigos. E o que restava era a pergunta em sua mente: quem realmente era Lucas? Ele era o herói ou o vilão de sua própria história? E com tudo isso à sua frente, Marina percebeu: a verdadeira batalha estava apenas começando. Mas ainda havia algo mais. Uma brisa cortante começou a soprar, e uma nuvem escura se formou rapidamente acima deles. Ela se expandiu, como se uma tempestade se preparando para desabar. E o que veio em seguida acabou com todos os sussurros. A nuvem se transformou em uma forma, e uma voz ecoou, profunda e enigmática. Finalmente,
O ciclo se completa. Marina olhou para cima, o pânico se instalando. Quem era? O que isso significava para Lucas, sua mãe e todos eles? O velho inimigo da família de Lucas sorriu sutilmente, como se soubesse o que estava por vir. E a consciência de Marina foi tomada por um novo terror. Talvez o que estava acontecendo ali fosse apenas o começo de um legado muito mais sombrio do que haviam imaginado. O que mais estava escondido nas sombras? Quem mais estava envolvido? A noite parecia apenas começar. E o futuro agora era uma questão de tempo. A nuvem acima deles girava, pesada e ameaçadora, como se estivesse prestes a desabar. Marina tentava entender cada palavra da mãe de Lucas. Você é meu, Lucas. A frase a cortou em pedaços. Como isso era possível? O choque tomou conta do ar, e as pessoas ao redor começaram a murmurarem. A dúvida, o medo eram palpáveis. Isso não pode ser verdade, Lucas gritou, sua voz soando como um lamento. Ele parecia perdido, como se tentando escapar de um pesadelo. Mãe, você está errada. Eu sou... E sua voz falhou. A percepção de que a mãe dele, aquela que muitos imaginavam morta, estava ali, mudando tudo, fez sua expressão se contorcer. Mas antes que pudesse completar a frase, algo inesperado aconteceu. A fissura no chão começou a vibrar. Um brilho intenso e ameaçador emanou dela, como se as sombras se unissem em uma dança macabra. E então, com um impacto arrasador, uma onda de energia irrompeu da abertura, atingindo a todos com uma força devastadora. Marina foi lançada para trás, atingindo o chão com um baque surdo. O que era aquilo? Todos caíram, atordoados. Rafael estava próximo, estendido no chão, os olhos arregalados de terror. A multidão prendeu a respiração, seguindo a cena com olhos fixos e sem acreditar no que acontecia. Quando Marina se levantou, o que viu a fez duvidar da própria sanidade. Lucas estava parado ao lado da fissura, mas não era o Lucas que ela conhecia. Seus olhos tinham mudado, refletindo uma sombra profunda. Não posso carregar esse fardo! Não posso! Ele gritou, e seu tom soava mais ameaçador do que nunca. E assim que a nuvem colossal se condensou em uma neblina densa, percebeu. Uma figura se ergueu da escuridão, mais alta e com um semblante familiar. Era outra mulher. Mas não a primeira mãe de Lucas. Sua expressão era fria e astuta, um sorriso que falava de know-how e intriga. Tevelina, minha querida, gritou a mulher do fundo. Finalmente você se junta à nossa causa. A verdadeira linhagem finalmente se revela. Os olhos de Lucas se arregalaram e nesse momento o mundo à sua volta parecia ter parado. A verdade retumbou em sua mente e ele caiu para trás como se estivesse desmaiando. Não! Não é possível! Marina olhou para a multidão. O medo tomou conta. As pessoas sussurravam entre si, assustadas. Havia agora uma nova mulher dominando o centro da clareira, como uma rainha das sombras. Agora, Lucas, você deve decidir. A maldição ou a liberdade. Sua voz era sedutora e Marina sentiu gelo na espinha. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estalo ecoou. O chão sob a figura sombria começou a rachar e mais uma fissura emergiu, maior e mais profunda do que a anterior. As raízes das árvores ao redor começaram a se mover, como se a própria terra estivesse se revoltando. Meu filho, não deixe ir! A mãe verdadeira de Lucas gritou, a desespero condensando cada palavra. Lucas hesitou, os olhos lacrimejando. Eu não sei o que escolher! Ele gritou, a dor estampada em seu rosto.
Marina, tomada por uma onda de coragem, gritou: Lucas, você pode lutar! Não deixe que te manipulem! Mas enquanto falava, sentiu a fissura libertar uma energia negra, como se o próprio passado estivesse se erguendo para reivindicar a linhagem. Os olhos de Lucas, por um momento, brilharam com uma determinação ardente. E quando a luz da fissura alcançou seu pico, um choque atordoante percorreu o ar. A escolha é sua, meu filho. A mãe de Lucas complementou. Lucas cruzou o olhar entre ambas as mulheres, e algo dentro dele quebrou. Ele não sabia mais quem deveriam ser as pessoas que amava. Marina, Rafael, a mãe perdida, a mulher das sombras, tudo estava se confundindo. Ele era o centro da tempestade, e a escolha estava prestes a mudar tudo, mas de uma forma que ninguém poderia imaginar. E se eu não escolher? E se eu apenas... Ele hesitou, as palavras grudando em sua língua, e antes que pudesse completar a frase, um eco sobrenatural respondeu: Se você não decidir, todos serão levados. De repente, a luz voltou-se contra ele, um turbilhão de energia envolvendo-o. O chão começou a tremer, e Marina percebeu que tudo estava prestes a mudar. Ninguém estava preparado para o que estava prestes a acontecer, e a verdade poderia não ser apenas devastadora, mas transformadora de um jeito que nem imaginaram. Mas uma imagem disforme invadiu sua mente, um rosto que ela conhecia, mas que não era familiar. Olhos famintos a observavam do abismo, e a pergunta pairava no ar: o que havia realmente dentro de Lucas? E agora, no meio de toda aquela confusão, ela só conseguia pensar: como poderiam escapar dessa tempestade sem perceber o que estavam perdendo? Marina estava paralisada, olhando para a mãe de Lucas, tentando entender a gravidade da situação. O tempo estava prestes a se romper novamente quando, de repente, uma onda de energia brotou mais forte. As luzes se intensificaram, e um rugido ecoou pelas árvores. O céu escureceu ainda mais, e nuvens pesadas se formaram em um turbilhão ameaçador. O povo ao redor começou a criar distância, o medo estampado. A confusão em seu rosto era uma batalha entre a dor e o chamado de um destino muito maior. E então, antes que ela conseguisse segui-lo, algo inesperado aconteceu. A fissura no chão começou a vibrar. Um brilho intenso e ameaçador emanou dela, como se as sombras se unissem em uma dança macabra. E então, com um impacto arrasador, uma onda de energia irrompeu da abertura, atingindo a todos com uma força devastadora. Marina foi lançada para trás, atingindo o chão com um baque surdo. O que era aquilo? Todos caíram, atordoados. Rafael estava próximo, estendido no chão, os olhos arregalados de terror. A multidão prendeu a respiração, seguindo a cena com olhos fixos e sem acreditar no que acontecia. Quando Marina se levantou, o que viu a fez duvidar da própria sanidade. Lucas estava parado ao lado da fissura, mas não era o Lucas que ela conhecia. Seus olhos tinham mudado, refletindo uma sombra profunda. Não posso carregar esse fardo! Não posso! Ele gritou, e seu tom soava como um lamento. E assim que a nuvem colossal se condensou em uma neblina densa, Marina percebeu uma figura se erguer da escuridão. Era outra mulher, mas não a primeira mãe de Lucas. Sua expressão era fria e astuta, um sorriso que falava de intriga. Trivelina, minha querida, gritou a mulher do fundo. Finalmente você se junta à nossa causa. A verdadeira linhagem finalmente se revela. Os olhos de Lucas se arregalaram. Mãe? Ele hesitou, e então o terror tomou conta dele. Ele não sabia como reagir. A mulher fantasmagórica girou seu manto,
como se estivesse invocando a força de algo ancestral. Lucas, você é o descendente de um poder muito maior do que você sabe. O ciclo deve ser completado. É hora de a escuridão ressurgir. As palavras saíram como veneno, e Lucas ficou paralisado, sem saber o que fazer. O mundo à sua volta tremia, e a fissura se alargou, como se quisesse puxar todos para dentro. Não, não podemos permitir isso. Rafael gritou, mas a sua voz tinha dificuldade em atravessar a tempestade crescente. A nuvem escura começou a se mover, e a luz da fissura crescia em intensidade, ofuscante. Marina viu Lucas se aproximar da borda da fissura. Um movimento súbito fez seu coração parar. Lucas, o que você está fazendo? Ela gritou, o desespero tomando conta de cada sílaba. Mas Lucas estava tão envolvido na energia que emanava de sua mãe e daquela figura sombria que parecia estar hipnotizado. Eu tenho que escolher, ele disse, a voz trêmula, mas de alguma forma dominada por uma nova determinação. Mas ele não parecia estar apenas escolhendo entre o bem e o mal. Era como se ele estivesse considerando algo ainda mais profundo. E quando virou para Marina, seu olhar havia mudado. Você não entende! Eu sou a chave! Não! Marina gritou. A verdade pulsava entre eles. Mas antes que pudesse compreender, a mulher ao lado da fissura fez um gesto rápido e a luz explodiu em uma onda de energia. O chão tremeu e uma onda de poder atravessou o lugar. Os rostos ao redor se contorceram em choque. Aquela luz não era apenas uma manifestação do poder de Lucas. Era algo que os conectava de maneiras que nunca imaginaram. E quando o choque se acomodou, a figura sombria olhou para Marina, rindo. Você ainda não percebeu, não é? Você também faz parte disso. Marina congelou. O que ela quis dizer? O pânico tomou conta de seus pensamentos, mas a verdade estava começando a surgir. A mulher continuou. Se Lucas é a chave, você é a âncora. Sua ligação com ele é muito mais profunda do que um simples amor. Você tem um papel. Você sempre teve. Os murmúrios espantados dos presentes se tornaram ecos distantes. Não! Isso não pode ser verdade! Ela balançou a cabeça, mas o mundo estava desmoronando ao redor dela. A tempestade rugia e antes que pudesse se agarrar à realidade, a fissura começou a engolir tudo. A própria essência da vila ameaçada de ser absorvida. Lucas! Ela gritou em um último esforço, mas a luz da fissura formou um abismo, e naquele momento tudo se transformou em um pesadelo. A conexão entre eles se intensificou, uma explosão de sentimentos que não podiam ser contidos. E enquanto a energia se agravava, um esplendor dourado cortou a escuridão como uma lâmina. E a última coisa que Marina viu foi Lucas mergulhando para a fissura, sua figura mudando, uma percussão de luz cegante se espalhando. Não havia como voltar atrás. O que isso significava para todos? O que aconteceria agora? O céu se abriu e com isso a certeza. Algo estava definitivamente mudando. Mas Marina não sabia se esse seria o fim da luta ou apenas o começo de um caos ainda maior. O caos se instalou na clareira. A fissura pulsava e a tempestade rugia como um animal faminto. Marina olhou para Lucas, sua figura iluminada pela luz assustadora que emanava do chão. Ele estava preso entre as sombras de suas heranças e as promessas do futuro. Lucas, não faça isso! Gritou, a voz quebrando de desespero. Rafael, ainda atordoado, tentou se levantar. Marina, temos que agir! Mas as palavras dele pareciam se perder no vento.
engolidas pela fúria da tempestade. Você não pode escolher o que não entende. A voz da mãe de Lucas soou como um eco passado, carregada de dor e poder. E enquanto o confronto se intensificava, uma nova onda de luz irrompeu da fissura. A força quase física, capaz de levantar todos do chão. O ar ficou denso, como se a realidade estivesse se comprimindo. Lucas olhou nervosamente para a figura sombrio ao seu lado. Eu não sou uma arma, ele gritou, a coragem começando a brilhar em seus olhos. Eu não sou um sacrifício. E naquele instante, algo despertou dentro dele. A consciência de que não precisava carregar aquele fardo sozinho. Marina sentiu o coração acelerar. Você é mais forte do que isso, Lucas. Nós estamos com você. As palavras caíram pesadas, como uma declaração de guerra contra as trevas que ameaçavam consumir todo o vilarejo. Ela se lembrou do que unia a ele, do amor que compartilhavam, e um novo fio de esperança se formou em seu peito. E como se respondendo a essa chamada, o brilho ao redor de Lucas começou a mudar, tornando-se uma luz dourada. Ele estendeu as mãos, a energia pulsando com intensidade. Eu não vou deixar isso acontecer. Sua voz ressoou, cheia de uma determinação nova. Rafael uniu-se a Marina. Estamos juntos, Lucas. Não tem como você enfrentar isso sozinho. E juntos, eles levantaram as mãos, como se a energia do amor e da amizade fosse capaz de quebrar as correntes que o prendiam. Enquanto isso, a figura sombria começou a perder a força. A nuvem de escuridão que a cercava tremeu, como se estivesse se desintegrando diante do brilho do coração de Lucas. O universo parecia esperar, o tempo esticando para um clímax. A fissura reagiu, sugando a escuridão e liberando uma onda de luz que envolveu todos. Não, isso não pode acontecer! A mãe sombria gritou, mas era tarde demais. O poder de Lucas, agora aflorado pelo amor e coragem, começou a neutralizar a sombra que ameaçava consumir tudo. Com um estrondo, a fissura se fechou, engolindo a energia sombria. O céu clareou. O vilarejo, forçado a enfrentar o que havia acontecido, sentiu um alívio inexplicável. As últimas sombras se dissolveram e uma onda de calor e luz envolveu a todos. Marina hesitou, mas logo se aproximou de Lucas. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, de alívio e amor. Você conseguiu! Sussurrou, tocando seu rosto. Lucas sorriu, um sorriso genuíno, livre das correntes do destino que o aprisionavam. Eu não teria conseguido sem vocês. O povo começou a se reunir, as expressões de terror se transformando em esperança. Rafael olhou em volta, a sensação de comunidade preenchendo o ar. Eles tinham enfrentado algo muito maior e saído vitoriosos. Mas enquanto as pessoas começaram a se abraçar, Marina sentiu uma pontada de preocupação. O passado de Lucas poderia se esconder em outras sombras, sempre à espreita. E agora? Lucas perguntou, sua voz suave. O que acontece agora? A pergunta pairou no ar, carregada de insegurança. O que um legado deste tipo poderia realmente significar para eles? A vida continuaria. O peso das heranças não desapareceria tão facilmente. Marina olhou para o horizonte, as últimas raias de sol iluminando a clareira. Ainda há muito a descobrir, disse ela, a lembrança de todas as verdades ocultas flutuando em sua mente. As perguntas estão longe de acabar. E assim, enquanto os moradores do vilarejo se reuniam para celebrar, Marina sabia que a jornada deles apenas começava. O futuro continuaria a apresentar desafios,
mas agora eles enfrentariam juntos. E a história de Lucas, bem como a dela, ainda estava sendo escrita. Uma história que estava longe de terminar. Se você precisa saber o que vem por aí, então é hora de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque a sua opinião faz toda a diferença. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este D.